Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, a gente, depois de algumas provas aí, né, e aprendendo associação em série, associação paralela, associação mista, e nós aprendemos na última aula sobre amperímetro e voltímetro, dois aparelhos aí elétricos medidores. Fiz alguns exemplos, né, de como calcular a voltagem e a amperagem dentro de um circuito e deixei uma lista de exercícios que a gente vai resolver agora. Vamos lá então? Então tá, tô com a lista aqui. Acho que são 6 exercícios. Vamos pro primeiro aqui. Separei ele aqui do lado. Ele diz assim: no circuito da figura, calcule a leitura do voltímetro ideal V. Nós temos aqui um voltímetro. Ele está ligado em paralelo com um resistor de 10. E esse resistor de 10 está ligado em série com um resistor de 2 ohms. Vamos dar uma olhada aqui na questão da corrente elétrica. Olha só, aqui nós temos uma fonte de 24 volts, né? Tem o positivo e o negativo aqui. A corrente elétrica ela sai aqui pelo positivo, vai passar por aqui, vai vir para cá, e aí ela vai passar pelo resistor de 10 ohms. Segue para lá, segue aqui e passa pelo resistor de 2 ohms. Então, o de 10 e o de 2 estão ligados em série. E aí é colocado um voltímetro aqui do lado de fora, em paralelo com o resistor de 10. Ele vai medir a DDP, que está aqui, né? Entre esse ponto e esse ponto aqui. Ou seja, ele vai medir a DDP, a tensão, vai medir a tensão do resistor de 10 ohms. Ele quer saber quanto que está marcando, quantos volts ele está marcando. Lembra que eu falei na aula passada que o voltímetro ele não permite a passagem da corrente elétrica com facilidade. A corrente elétrica que passa por ele é muito pequena. Então, é uma corrente elétrica muito pequenininha que passa por ele, através dele, tá? Tão pequena que ela nem vai fazer falta aqui no, no resistor, nem vai fazer falta para a corrente que passa pelo resistor, tá? Bom, pessoal, quando a gente vai calcular aqui alguma coisa num resistor, a gente tem que saber pelo menos duas para usar alguma fórmula e poder calcular. Geralmente nós temos resistência, corrente elétrica, tensão e potência, certo? A resistência ali nós temos, é de 10 ohms. 10 ohms, certo? Agora, se eu descobrir qual é a corrente, se eu descubro qual é a corrente, eu uso essas duas fórmulas aqui para calcular a tensão. A tensão aqui que o voltímetro marca é U, né? Então eu uso isso aqui, por exemplo, URI, se eu souber os dois. Agora, se eu souber a resistência e a potência, esses dois aqui, ó, aí eu vou usar para calcular a tensão que ele está pedindo, né? Eu posso usar isso aqui, ó, U ao quadrado sobre R, certo? Então eu tenho que descobrir ou a potência ou a corrente, e junto com a resistência, que eu já sei que é de 10, eu poder achar a tensão, que é o que o exercício quer, tá? Bom, o mais fácil que tem aqui, entre potência e corrente, é calcular a corrente elétrica que passa. Para isso, primeiro eu tenho que achar qual é o resistor equivalente que substitui os dois, e aí usar a primeira lei de Ohm para encontrar a corrente elétrica. É isso que eu vou fazer aqui. Primeira coisa, eu vou esticar o desenho aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu deixar ele menor aqui. Esse aqui é o lado positivo, então vamos colocar aqui, ó. Aqui é o lado positivo da fonte, vou esticar ele. Aí seguindo aqui, ó. Seguindo aqui nós temos um resistor de 10 e depois um resistor de 2. E aí aqui eu tenho o lado negativo da fonte. Essa fonte é de 24 volts, então vou colocar aqui, ó, a tensão entre uma ponta e outra é de 24 volts, vou deixar assim, U igual a 24 volts. A resistência do primeiro aqui é 10 ohms e a do outro é de 2 ohms. E o voltímetro ele é instalado aqui, né? Ó. Ele está instalado aqui, voltímetro. Eu quero saber qual é a resistência equivalente entre o 10 e 2 ohms. É fácil, né? Como eles estão em série, vai ser um resistor só de... Isso aqui pode ser substituído aqui, ó, por um resistor só de 12 ohms, porque é só somar. Lembram disso, né? Corrente, quando nós temos a associação em série, é só somar os dois. Então, a tensão que nós temos... Atenção não, a resistência equivalente que nós temos é de 12 ohms. Agora eu posso usar a primeira lei de Ohm para calcular a corrente. A corrente, vocês sabem que é assim, ó, IUR. I
assim, né? Então vamos lá. A tensão que é ligada aqui os terminais, nós já vimos ali que é de 24 volts. Então vou colocar aqui 24 volts e a resistência nós calculamos deu 12 volts. Ou seja, nós temos uma corrente elétrica de 2 amperes. Essa é a corrente elétrica que passa no circuito. Aqui, ó. Vou assinalar aqui de azul. A corrente elétrica ela vem por aqui, 20 amperes, passa por aqui 20 amperes, passa por aqui 20 amperes. Lembra, né, que só um pouquinho é desviado para cá, mas é tão pequeno que não chega a afetar, continua sendo 20, tá? 19,9999. Então continua sendo 20 que passa aqui em cima. Então vai passar 20 amperes no resistor 1, 20 amperes no resistor 2. Agora veja bem, eu sei a corrente e sei a resistência nesse resistor aqui. Eu posso calcular a tensão, usando também a primeira lei de Ohm. Assim, né? Vou calcular aqui agora. Eu vou usar agora, em vez de IUR, eu vou usar URI. URI. Eu quero a tensão no resistor 1. Vou chamar de resistor 1, tá? Aquele de 10. O valor do resistor 1 dividido, olha, dividido não, multiplicado pela corrente elétrica. URI. Então vamos lá, a tensão naquele resistor, que na verdade vai estar no voltímetro, então eu vou pôr uma letra V aqui de voltímetro. A tensão no voltímetro é de 10 ohms, que é a resistência, e a corrente que a gente acabou de calcular, que é de 2 amperes. Ou seja, a tensão que o voltímetro vai marcar é de 20 volts. 20 volts. Ok? Então vamos voltar ali. Olha aqui, ó, o desenho. Deixa eu apagar aqui. Então nós temos o seguinte. Nós calculamos que a corrente que passa por aqui é de 20 amperes. 20 amperes. Corrente de 20 amperes. A resistência está aqui em cima, de 10 ohms. E aí, usando o URI, eu calculei quantos volts esse resistor está sofrendo aqui, né? Então, daqui até aqui. Como o voltímetro está ligado em paralelo, ele também tem a mesma voltagem. Então, a mesma voltagem que você tem no resistor, você tem no voltímetro. Vocês lembram que quando eu tenho dispositivos em paralelo, eles estão sob a mesma voltagem. Quando eu tinha assim um resistor, outro resistor, se esse daqui está com, sei lá, 20 volts, esse aqui de baixo também está 20 volts, certo? Então aqui é a mesma coisa. Se o resistor está sobre, quanto que deu lá? Esqueci. 20 volts mesmo. Quando está sobre 20 volts, aqui também está sobre 20 volts, tá? O voltímetro. E aí, como ele é um voltímetro, ele vai marcar os 20 volts para a pessoa poder fazer a medida. Beleza? Ok, é isso. Vamos para o próximo. Vamos lá então, o próximo exercício está aqui. Ele diz o seguinte: no circuito da figura, determine a leitura do amperímetro ideal, tem aqui um amperímetro, medidor de amperes, e a indicação do voltímetro está aqui. Quantos volts esse voltímetro marca? E nós temos esse circuito aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos desenhar sem os aparelhos medidores para ver como é o circuito. Então eu vou esticar ele aqui. Nós temos aqui uma fonte, né? Você tem aqui um lado positivo, um lado negativo. Eu vou colocar o lado positivo do lado de cá. E aí nós temos, olha só, positivo vem. Aí nós temos o seguinte, ó, aqui nós temos um nó aqui, ó. Divide em duas partes, para um resistor de 10 e um resistor de 30. Então é isso aqui, ó. Um resistor de 10 e um resistor de 30. Vou colocar aqui 10 ohms e 30 ohms. E aí ele sai por aqui, ó, depois do nó, ele sai por aqui e chega lá. Então, chega aqui no negativo, tá? Nós temos um marcador aqui de amperímetro depois do nó. Então, aqui, ó, nós vamos ter um marcador de amperagem aqui, tá? E nós vamos ter um voltímetro, que vem aqui do começo, ó, antes do 10, e depois, né? Depois dos dois ali. Então, antes deles começarem a se dividir e depois eles se dividirem. Então, nós temos um voltímetro que ele vai medir daqui até aqui no final. Vai marcar tudo, né? Bom, inclusive tá fácil, né? Eu vou falar daqui a pouco.
ele diz o seguinte, que a tensão aqui é de 6 volts na fonte, então é de 6 volts, é tudo aqui, 6 volts, a tensão é de 6 volts. E eu quero saber o seguinte, quanto vai marcar de corrente aqui? Bom, pessoal, se eu encontrar a resistência equivalente entre esses dois resistores, eu vou ter um resistor só. Tendo um resistor e tendo a tensão, eu calculo a corrente pela primeira lei de Newton. Tá? Então, o primeiro passo, primeira lei de Newton não, primeira lei de Ohm. O primeiro passo é calcular o resistor equivalente entre esses dois aqui. Então, vamos lá. Eu tenho dois resistores e eles são diferentes. Se eu tenho dois resistores, eles são diferentes, eu vou usar aquela fórmula que é multiplica em cima, soma embaixo. Então, eu vou pegar o 10 vezes o 30, dividido por 10 mais 30. Eu vou ter, então, 300 dividido por 40. Vou cortar aqui, cortar zero. Então, o resistor equivalente será 30 dividido por 4, que vai dar metade de 30 é 15, metade de 15, 7,5. 7,5 ohms. Esse é o resistor equivalente que substitui aqueles dois ali. Tá? Então, veja bem, agora eu sei que esses dois eles podem ser substituídos por um de 7,5 e eles estão numa tensão de 6 volts. Então, eu coloquei tensão de 6 volts. Então, eu vou usar a primeira lei de Ohm para calcular a corrente. IUR. 6 dividido por 7,5. Ok? Aí vamos fazer essa continha aqui, vamos ver quanto vai dar. 6 dividido por 7,5. Vou ter que colocar uma casa decimal aqui, desprezo as vírgulas. 60 por 75 não dá, coloco um zero aqui, coloco 0, e aí vamos lá. 75 até chegar no 600. 2 vezes 75 é 150. 4 vezes 75 é 300. Então, 8 vezes 75 é 600. Vai dar 8, e aí termina, né? 5 vezes 8 é 40. 7 vezes 8 é 56, com mais 4, 60, sobra 0. 0,8 amperes é a corrente. Então, vou colocar aqui a corrente elétrica de 0,8 amperes. Certo? Essa é a corrente elétrica que atravessa, que pelo menos sai daqui, não. Vou colocar de azul aqui. A corrente elétrica que sai aqui é de 0,8 amperes. Então, esse 0,8 vai seguir por aqui. Ele não vai entrar no voltímetro, porque lembra que a corrente é mínima no voltímetro, então a gente desconsidera. Esse 0,8 vai chegar aqui, aí ele vai se dividir, um pouco para lá, um pouco para cá. Depois vai se juntar aqui de novo, 0,8. 0,8 vai passar dentro do amperímetro. Então pronto, eu já sei quanto que o amperímetro vai marcar. 0,8. Então a primeira resposta aqui é o amperímetro, ele vai marcar 0,8 amperes. Ok? Ou seja, a corrente no amperímetro. A corrente do amperímetro é 0,8 amperes. Beleza. E agora o voltímetro. O voltímetro está do início até o fim. Ó. Ele está ligado aqui e está ligado aqui. Então, ele está marcando isso aqui, pessoal. Está marcando do começo até o fim. Olha lá, ele está ligado aqui no início e está ligado lá no final. Tá? Esse ponto aqui e esse ponto é o mesmo, que não tem nenhum dispositivo. E esse ponto é o mesmo, que não tem nenhum dispositivo. Então, ele está marcando ó, tudo. Está marcando 6 volts. Então, está fácil. A tensão que o voltímetro está marcando é de 6 volts. Essa é a resposta, 6 volts para o voltímetro e 0,8 amperes para a corrente. É só isso. Tranquilo? Vamos para o próximo. Vamos lá então, eu estou com um exercício aqui da VUNESP, a vestibular da Universidade de São Paulo. No circuito esquematizado, determine o valor da voltagem indicada pelo voltímetro V quando a chave está aberta na letra A, a chave está fechada na letra B. Então, olha aqui, vamos ver esse desenho aqui. Vou começar por aqui. Ó. Nós temos uma fonte, está desenhado um pouquinho diferente aqui, como se fossem duas fontes, né? Duas fontes aqui ligadas, não tem problema. Nós temos o lado positivo, o lado negativo e está fornecendo 100 volts aqui. Então, nós vamos ter uma corrente elétrica que vai chegar aqui, vai passar por dentro desse resistor que ele desenhou como um quadrado, esse de 10 ohms. A corrente segue para cá, ela vai se dividir aqui em duas partes, para cima e para baixo, vai passar por esse resistor de 20 e por esse resistor de 30, vai se juntar aqui de novo, a corrente vai seguir para cá e vai passar a corrente aqui por dentro desse resistor de 28 e vai seguir para lá. Tudo bem? Esse é o caminho da corrente.
Nós temos aqui um voltímetro ligado aqui em paralelo, aqui, que vai medir a tensão no resistor de 28. E é justamente a resposta que a gente quer, olha só. Cadê aqui? Ó, o valor... Só um pouquinho. Parou a mesa aqui, só um pouquinho. Aí, o valor da voltagem indicada pelo voltímetro V. Então, quando a chave está aberta e quando a chave está fechada. Então, ele quer saber qual é o valor que esse voltímetro vai marcar em relação à corrente que passa aqui e o resistor 28. Agora, aqui tem uma chave, ó, vou colocar de vermelho aqui. Ó, isso aqui é uma chave. Aqui ela está aberta, ó, ela não está tendo contato, ou seja, não tem corrente passando por aqui, pela chave, quando ela está aberta. Ou seja, obrigatoriamente a corrente passa pelo resistor de 10. Agora, quando a chave fecha, quando a gente fecha a chave aqui, veja bem, esse ponto aqui, se a gente chamar ele de ponto A, esse aqui passa a ser ponto A também, ó. Certo? Porque não tem nenhum dispositivo aqui entre eles, ó. A chave está fechada, não tem resistência na chave e a corrente passa por aqui. Ou seja, aí nesse caso, esse resistor aqui some. Então eu tenho que fazer o cálculo de duas maneiras. Com o resistor, quando a chave está aberta, que é a letra A, e com a chave fechada, sem o resistor, na letra B. Ok? Então eu vou fazer dois desenhos. Bom, eu vou simplificar isso aqui do jeito que a gente já conhece, tá? Eu vou esticar esse esquema aqui para a gente conhecer, para a gente saber como que é o desenho aqui. Então vou colocar aqui desse lado de lá o ponto positivo, o fio vem aqui, aí nós temos um resistor de 10. Opa, resistor de 10, e aí ele se divide em duas partes. Ele se divide em um resistor de 20 e um resistor de 30. Vamos escrever aqui, ó, 20 ohms, 30 ohms, e aqui é 10 ohms. Depois que eles se juntam, ainda tem um outro resistor de 28. 28 ohms. Beleza? Aqui é o lado negativo, aqui é o lado positivo. Nós sabemos que a tensão aqui de uma ponta a outra é de 100 volts. 100 volts. Ok? E o desenho é esse aqui. Dá para perceber que é dois resistores aqui em paralelo. Dá para calcular o resistor equivalente dos dois. E depois somar com o de 10 e com o de 28. A gente consegue encontrar o resistor equivalente do circuito todo. Tá? Bom, aqui só como observação. Nós temos aqui um voltímetro marcando aqui. Para registrar a voltagem do resistor de 28 ohms. Tá? Ele ainda diz ali, hipótese, a resistência do voltímetro é muito maior que a do resistor 4. Sim, por quê? O voltímetro ele é assim mesmo, ele tem a resistência muito alta, nós já vimos isso. A resistência do voltímetro tem que ser alta para passar pouquíssima corrente. Eu não quero a corrente elétrica passando pelo voltímetro, eu quero a corrente elétrica passando pelo resistor de 28. Então, a resistência dele é alta para passar pouca corrente. Tudo bem? É como se fosse um trecho do rio com tantas pedras que passa um pouquinho a água. Um rio que se divide, né? Esse pedaço aqui, ele tem tantas pedras que passa muito pouca água. Então eu quero que a corrente passe mesmo pelo de 28. E eu tenho que descobrir que corrente é essa para depois usar a primeira lei de Ohm para calcular a voltagem. Então, o primeiro passo, pessoal, vamos encontrar o resistor equivalente de tudo isso aqui. Eu vou começar por aqui, né? Ó. Vou calcular o resistor equivalente desses dois aqui. Como são dois resistores, eles são diferentes, o equivalente 1 aqui, né? Vou usar aquela fórmula, multiplica em cima, multiplica em cima e soma embaixo. Então eu vou ter isso aqui, ó. Resistor equivalente 1 será 20 com 30. Então é 20 vezes 30, 20 mais 30. Então eu tenho 600 em cima e 50 embaixo. Corto. Resistor equivalente 1, 60 dividido por 5 é 12. 12 ohms. Então esses dois aqui podem ser substituídos por um de 12. E agora eu vou fazer o equivalente dos três. 10, 12 e 28. Poderia até desenhar aqui, mas eu não vou desenhar não, vou fazer direto, tá? O resistor equivalente final é a soma dos três. Então, eu vou somar o de 10, vou somar esse de 12 que eu acabei de calcular, e vou somar aquele de 28 que está lá no final. Ou seja... Opa, ficou ruim, né?
Aí. Resistor equivalente é igual. 12 com 28 é 40, com mais 10, 50. Tenho 50 ohms, é a resistência equivalente de todo o circuito. Beleza? Agora é o seguinte, vamos achar a corrente. Corrente é fácil aqui também. Eu vou usar IUR. IUR. Para calcular a corrente elétrica que pelo menos sai aqui no início e chega lá no final. Então vamos lá. A tensão geral, né? A tensão de tudo é 100 volts. Aqui, ó, 100 volts. Então vamos lá, 100 volts. E a resistência equivalente, a gente acabou de calcular, é 50 ohms. Opa, beleza, né? 100 dividido por 50 é 2, né? Ó. 2 amperes. Eu sei que a corrente que sai da fonte e chega na fonte é de 2 amperes. Vou colocar de verde aqui. Ó. Aqui, ó, a corrente que sai aqui é de 2 amperes e a corrente que vem chegando aqui de novo é de 2 amperes, né? Faz o circuito todo, vai se dividir só aqui, na verdade, né? Então, veja bem, se é 2 amperes que sai da fonte, ela passa 2 aqui por dentro do resistor, aqui ela se divide, tudo bem, aí volta a ser 2 aqui e vai passar quanto aqui dentro? Vai passar 2 amperes dentro do resistor que eu quero calcular, tá? Então, aqui dentro desse resistor de 28, esse aqui, ó, passa aqui uma corrente de 2 amperes. Eu sei a corrente e sei a resistência. Eu calculo a voltagem. Tá fácil agora. Então, vou fazer aqui do lado. Vou fazer de vermelho aqui, ó. Eu vou usar URI. A tensão é igual. A resistência é 28, a corrente é 2. Então, a tensão nesse resistor é de 56 volts. 56 volts é o que marca esse voltímetro quando a chave está aberta. Veja só, a chave está aberta. Por quê? Porque estou usando o resistor de 10. A chave está aberta. Agora, pessoal, a gente vai fazer a letra B. A gente vai fechar essa chave aqui, ó. Ela está aberta assim, então a corrente está passando aqui por cima, certo? Ó, corrente A, está passando ali. Agora eu vou fechar essa chave. Então, agora a corrente elétrica, em vez de passar pelo resistor de 10, vai passar por aqui, ó. Vai passar por aqui, e o que vai acontecer com o resistor de 10? Ele vai parar de funcionar, certo? Então, eu vou fazer de novo o cálculo, mas sem considerar esse 10 volts aqui. Então, vai ficar assim agora, ó. Nós já calculamos, aí fica assim o desenho, ó. Vou fazer aqui, ó. Tá? Aí, o de 10 não conta mais, tira ele fora. Vai ser uma divisão aqui, onde nós temos um resistor de... um resistor de 20, um resistor de 30 e um resistor aqui no final de 28 ohms. Ó, o que tinha aqui, ó, não tá mais, o de 10. Não tá mais porque a gente fechou a chave, a corrente agora passa pela chave. Tá? A gente anulou o resistor de 10. Então agora como é que fica? Esses dois aqui eu já calculei, deu quanto? Deu 12, né? Deu 12 ohms. E esse 28 aqui a gente vai somar. Então eu tenho agora uma resistência equivalente de 40 ohms. 40 ohms, beleza? É o resistor que substitui esses dois. Como a tensão continua sendo a mesma, porque é a fonte que fornece, né, 100 volts, agora eu vou usar então a resistência equivalente e a tensão para calcular a corrente. Então vamos lá. IUR, de novo, a tensão é de 100 volts, só que agora, olha aqui, ó, a resistência equivalente é de 40. Vou cortar aqui. 10 dividido por 4 é 2,5. 2,5 amperes. Viu só? A gente retirou um resistor, ou seja, a gente diminuiu a resistência equivalente, que era 50, caiu para 40, e aí aumenta a corrente. Ó. Era 2, foi para 2,5. Eu diminuí a resistência, aumentei a corrente elétrica. Tá bom? Beleza. Agora, eu vou usar essa corrente aqui, eu quero calcular aqui, né, ó, o voltímetro aqui, ó. Tem um voltímetro ligado aqui, ó. Eu sei que a corrente que sai daqui é de 2,5 amperes, ela se divide aqui e ela volta aqui de novo a ser 2,5, dentro do resistor 4 aqui. Agora, se eu tenho a voltagem e tenho a corrente, eu calculo a tensão nele. URI, de novo. Vamos lá, a tensão será, a resistência dele é de 28 e a corrente que passa por ele é de 2,5. Então, eu vou ter o dobro mais a metade. O dobro de 58, de 28 é 56.
mais a metade. Metade de 28 é 14. Então vai dar 70 volts. 70 volts. E 4 ali ficou feio, mas deixa assim mesmo. Entendeu o que eu fiz? Eu peguei 2,5. Eu peguei 2 28 e somei, deu 56. E peguei meio de 28 é 14, somei tudo, 70 volts. Se você quiser, monta a continha assim, né? 2,5, 40, 10 com 4, 14, 16, 5, somou, aqui 6 dá 10, vai lá, 7, aí uma casa com vírgula, 70. Tá bom? Dá na mesma. Então veja bem, pessoal, na letra A, usando o resistor de 10, calculando o resistor equivalente deu 12, aliás, deu 50, aí calculando a corrente deu 2 amperes, certo? Usei esses 2 amperes aqui para calcular a tensão do resistor que eu quero medir, onde está o voltímetro. Na letra B, eu fechei a chave, o primeiro resistor de 10 parou de funcionar, então aqui no desenho ele sumiu daqui, não tem mais. Continuei, calculei o resistor equivalente, deu 40, não é? Aí com esse resistor de 40 e a tensão de 100 volts, eu calculei a corrente, deu 2,5, e aí esses 2,5 eu usei aqui na primeira lei de novo para calcular a tensão marcada no resistor de 28, deu 70 volts. Bom, então o voltímetro primeiro ele estava marcando 56 volts, quando eu fechei a chave, ele passou a marcar 70 volts, ok? Isso aqui pode parecer coisa boba, mas na engenharia elétrica isso é muito importante. Você tem placas e circuitos que mudam, tem que mudar a voltagem. Sei lá, uma luz que precisa acender mais forte, né? Uma luzinha lá que precisa indicar um pouquinho mais forte, né? Ou apagar, ou mudar de cor. Então isso aqui, pessoal, parece bobagem, mas isso aqui é o primeiro passo dentro da engenharia elétrica, engenharia de materiais eletrônicos, né? E, e até alguns circuitos, mesmo que sejam mecânicos, eles usam equipamentos elétricos. Mesmo que você vai fazer engenharia mecânica, engenharia elétrica, ou vai fazer física mesmo, vai aprender muito sobre isso aqui, tá? Muito mais do que você está vendo aqui. Isso aqui você está vendo só o A, E, I, O, U do negócio, tá? Beleza, é isso. Vamos para o próximo. Mais um aqui. Nós temos aqui um circuito, nós temos um amperímetro aqui e nós temos um voltímetro aqui. Nós temos que calcular as leituras do amperímetro e o voltímetro. O que eles estão marcando aqui? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui uma fonte, positivo e negativo, está me dando 50 volts. Então eu tenho uma corrente elétrica que vai subir por aqui, vai passar pelo resistor de 2, vai passar pelo amperímetro. Então a própria corrente que eu calculo aqui no início é a corrente que vai passar dentro do amperímetro. Aí ele vai passar aqui pelo de 3, pelo de 4 e pelo de 1. Ele não vai passar aqui pelo voltímetro, porque vocês lembram, né? A corrente é tão mínima que passa por um voltímetro, a resistência dele é tão alta, uma resistência muito alta, passa uma corrente tão mínima que ela é desconsiderada. Tá? Já no amperímetro, a resistência é tão baixa que toda a corrente passa por dentro dele. Você viu como é o contrário, né? O amperímetro, a resistência é muito baixa, é praticamente desprezível. O voltímetro, a resistência é muito alta, porque não é para passar corrente por ele. É para passar toda a corrente pelo amperímetro e nenhuma corrente pelo voltímetro. A ideia é essa, tá? Bom, vamos redesenhar isso aqui, pessoal. Vamos lá. Vou fazer aqui embaixo. Eu tenho aqui uma ponta da fonte positiva, aí sai. Eu tenho um resistor de 2 ohms. Depois eu tenho um amperímetro, que eu não vou desenhar ele agora. Aí eu tenho um resistor de 3 ohms. Tenho outro resistor de 4 ohms. E tenho um resistor de 1 ohm. E aqui é o final da fonte. Então vamos escrever aqui, ó, 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms e 1 ohm. O voltímetro está aqui, ó, entre o 4 e o 1. Entre não, né? Abraçando aqui o 4 e o 1. E nós temos um amperímetro aqui, ó, entre o 2 e o 3, certo? Então ele deu até uns nomes ali, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar de azul aqui. Me chamou aqui no começo de X. Depois aqui antes do 3 ele chamou de M. Depois do 4 ele chamou de N. E no final chamou de Y. Certo? Beleza.
Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não é isso. Tá. Bom, pessoal, dá para observar aqui, ó. Primeiro, eu não vou pensar nos aparelhos, nem no perímetro, nem no voltímetro. Eu vou pensar aqui nos resistores. Olha só. Eu tenho uma tensão geral que foi de, deixa eu ver quanto, 50 volts. Então, vou anotar aqui também, ó. 50. A tensão aqui de 50 volts. Que seria aqui do X para o Y, né? O X e o Y estão nas pontas. Certo. Então, primeira coisa, pessoal, eu tenho 4 resistores, dá para observar que eles estão em série. Eu posso juntar os 4 em um só resistor equivalente. Sabendo o resistor equivalente e sabendo que ele está sob a tensão de 50 volts, eu acho a corrente elétrica. Tá? A corrente elétrica que passa aqui no começo. Ó. Vem aqui, passa pelo resistor de 2 e ele vai passar pelo amperímetro. Então, eu já vou descobrir a corrente que passa pelo amperímetro. Tá? Então, vamos fazer isso? Primeiro, o resistor equivalente. E ele é fácil. Como está tudo em série, você soma tudo. Então, 2 mais 3 é 5, 5 mais 4 é 9, com mais 1, 10. Então, eu tenho um resistor só que substitui tudo de 10 ohms. Como está tudo sob uma tensão de 50 volts, eu acho, com esses dois eu acho a corrente. IUR. IUR. Está dando uns apagão aqui no computador. Espero que não dê pau. Vamos lá, que já aconteceu. 50 volts por uma resistência de 10 ohms. Né? Olha aqui, ó, 50 volts, 10 ohms. Então, eu tenho uma corrente de 5, né? Ó, 5 por 1 é 5, 5 amperes. Então, eu já sei que essa corrente aqui no começo, ó, essa corrente aqui no começo é de 5 amperes. É a corrente que vai passar aqui dentro do resistor de 2 e é a corrente que vai passar dentro do amperímetro. Vai passar aqui também pelo resistor de 3 e segue para lá, né? Ó, 5 aqui também. 5, todos os resistores vão passar numa corrente de 5 amperes. Tudo bem? Então, 5 amperes eu já sei que o amperímetro, a corrente que vai marcar no amperímetro é de 5 amperes. Tranquilo. Então, a primeira parte já foi. Agora eu quero saber o voltímetro, quanto ele marca. Bom, eu posso fazer o seguinte, pessoal. Eu sei que a corrente é de 5. Eu posso juntar os dois ou fazer separado. Aí você escolhe. Eu vou juntar os dois, tá? Juntando esses dois resistores aqui, ó, eu tenho um resistor de 5, tá? Só esses dois resistores aí. Eu tenho um resistor de 5 e ele tá com uma corrente. A corrente que está passando por ele é essa corrente aqui, ó, 5 e 5. Então é 5. Você não vai somar 5 com 5, né? Porque a corrente é uma só. Mesmo a corrente que passa pelo de 4 aqui, passa pelo de 1. Então, uma corrente de 5 amperes. E eu vou achar, então, a voltagem entre esses dois. Então, vai ficar assim, ó. URI. A tensão é de resistência de 5, corrente de 5. Então, eu tenho uma tensão de 25 volts. 25 volts é a tensão que está marcando aqui, ó. Como eu abracei os dois aqui, né? Ó, esses dois num só, então ele está marcando isso aqui. Poderia fazer separado? Poderia. Vamos fazer separado aqui? Ficaria assim, ó. Vou fazer primeiro para esse aqui de 4 ohms. A tensão que passa nele. URI. A resistência é de 4, a corrente é de 5, 20 volts. E aí o outro resistor, esse aqui, ó. Esse aqui. Nós temos aqui resistência de 1, corrente de 5. Vai dar 5 volts, certo? E aí, como os dois, como o voltímetro está abraçando os dois, eu tenho que somar as duas voltagens. A voltagem desse e a voltagem desse. Então, somando aqui, vou ter 25 volts. É a tensão, né? Que eu calculei aqui embaixo. 25 volts. Tranquilo? Beleza? Então, ou seja, o voltímetro, a tensão no voltímetro será de 25 volts. Essa é a resposta? Essa é a resposta. Tranquilo? Vamos para o próximo. Vamos lá então, mais um exercício aqui. Nós temos o seguinte. Vou pegar a canetinha aqui. Para se determinar a resistência elétrica de um resistor, foram realizadas duas experiências. Então, você tem um resistor, você não sabe quanto ele vale, vai ser feito dois experimentos aqui. Um amperímetro de resistência interna 20 ohm, essa é a resistência do amperímetro, foi ligado em série ao resistor, medindo-se uma corrente de 1 ampere. Vamos desenhar esse esquema? Olha só, foi ligado um amperímetro em série com um resistor
e o resistor a gente não sabe o valor, então vou deixar R aqui. Eu sei que a resistência do amperímetro é de 20 ohms. Vocês lembram, né, que o amperímetro ele deveria ter uma resistência bem baixa para que a corrente passe tranquilamente por dentro dele. Nesse caso, o valor é de 20, tá? Vamos lá. Não parece ser baixo, né? Mas vamos deixar assim: 20 ohms é a resistência do amperímetro e o outro resistor eu não sei quanto vale. E aí o amperímetro mediu aqui, ó, ele mediu, que ele mede corrente, né? Ele mediu uma corrente de 1 ampere. 1 ampere, tá aqui, ó. 1 ampere. Beleza? Se é 1 ampere que vai passar por ele, é 1 ampere que vai passar pelo resistor. Tranquilo? Agora o segundo experimento. O mesmo amperímetro da primeira experiência foi ligado em paralelo ao resistor. Então, olha só, agora eles estão ligados em paralelo. Vamos ligar aqui, ó. Eu vou ligar o amperímetro aqui. Vamos ligar o resistor aqui. Em paralelo. Tá? E aí o amperímetro mediu uma corrente de 5 amperes. O amperímetro mediu uma corrente, a corrente passa por ele, né? Passa por dentro dele, então passou uma corrente por dentro dele de 5 amperes. Vocês lembram, né? O amperímetro ele mede o que passa por ele. O voltímetro mede o que está no outro. O voltímetro está em paralelo, né? Geralmente a gente liga o voltímetro em paralelo, amperímetro em série. Mas nesse caso ele ligou um amperímetro em paralelo com o resistor. E ele mediu uma corrente que passa por dentro dele de 5 amperes. Beleza. Aí diz assim: sabendo que a DDP, ou seja, a tensão U, né? Esse DDP a gente pode trocar por U aqui, ó. Entre os terminais das associações foi a mesma, ou seja, aqui a gente usou U mesmo, ele não falou quanto é, e aqui usou também U, não disse quanto é, mas é o mesmo, mesma tensão, ou seja, ligou na mesma fonte. Determinar a resistência do resistor. Então eu quero saber quanto vale o R do resistor, esse R aqui, ó. E esse R aqui, beleza? O objetivo é encontrar isso aí. Bom, vamos dar uma olhada aqui em cima. Aqui em cima eu sei o seguinte, eu sei a corrente que passa nos dois dispositivos e eu sei a resistência do amperímetro. Então, aqui, pessoal, a gente consegue encontrar a tensão geral, né, de tudo. Essa tensão U aqui, a gente pode pelo menos montar a fórmula para ela. Vai ser assim, ó. Primeira lei de Ohm, URI. URI. A tensão eu não sei quanto vale, mas e a resistência? A resistência é a resistência equivalente de tudo isso aqui. Como é uma ligação em série, um depois do outro, eu tenho que somar os 20 ohms do amperímetro com a resistência do resistor R. Estou somando essa resistência com essa daqui, as duas resistências aqui. Só que eu não sei o valor do R, né? Então deixa assim. Na verdade, eu nem vou pôr essa unidade aqui, vou deixar 20 mais R. Então aqui no lugar desse R aqui, eu vou deixar os 20 do amperímetro mais o R do resistor que eu estou encontrando. Vou deixar assim. E aqui fora ainda tem o I. Ó. Então, no lugar desse R, que é a resistência equivalente, eu vou colocar a resistência do amperímetro e do resistor. Tá aí. Então, essa aqui é a primeira fórmula. E eu sei também que a corrente é de 1 ampere, né? Então, vou colocar aqui 20 mais R vezes 1 vezes 1. Esse vezes 1 não vale nada, né? Porque o 1 não altera nada. Então, eu posso dizer que a tensão ali total é de 20 mais R. Só isso. Não dá para continuar, calculando, porque eu não sei o valor do U, né, para achar o R, nem sei o valor do R para achar o U. Então deixa assim por enquanto. Agora vamos dar uma olhada aqui embaixo. Esse mesmo U aqui, ele está aqui embaixo, certo? Então na verdade eu posso dizer que esse U aqui, esse U aqui na verdade ele é 20 mais R, o valor dele, tá? Aqui nós temos em paralelo. Se eles estão em paralelo, os dois, o resistor e o amperímetro, eles estão sob a mesma tensão. Vocês lembram, né? Quando é paralelo, se é 20 volts de uma ponta na outra, tudo é 20 volts. Todos os dispositivos estão sob tensão de 20 volts. Então a tensão nesse resistor aqui é U e nesse resistor aqui também é U. Beleza? Que é o quê? 20 mais R. Beleza? Então tá. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esses dois valores aqui, ó, e colocar nessa fórmula aqui, ó.
Ah, e a resistência do amperímetro a gente sabe, né? Que é 20 ohms. O exercício disse que é 20. Vou usar isso aqui então. URI. Só para esse de cima aqui, ó. Quanto vale a tensão? Não é 20 mais R? Então aqui no lugar desse U eu vou colocar 20 mais R. Que eu tirei lá de cima. A resistência do amperímetro é 20. E a corrente que passa pelo amperímetro? De 5. Opa, olha só. Quanto é 20 vezes 5? É 100, né? 100. Agora tem que resolver isso aqui, ó. Tá fácil. Eu vou jogar o 20 para o lado de lá, vou deixar o R sozinho. Então, 100 vai receber o 20. O 20 era positivo, agora ele ficou negativo. Então, tem uma resistência de 20, 100 menos 20, 80 ohms. Olha só, pessoal, essa resistência aqui, essa resistência, é essa resistência que está aqui e é essa resistência que está aqui. E é essa resistência... Cadê? Aqui. É o resistor que a gente está procurando, certo? É isso. Então, o valor é de 80 ohms. De novo, resumindo, o que eu fiz? O exercício diz que colocou um amperímetro em série com o resistor. O amperímetro tem resistência 20 e o resistor tem resistência R. A corrente que foi registrada foi de 1 ampere, que passa pelos dois. Eu usei isso para montar aqui, ó. O URI, a tensão a gente não sabe. O resistor equivalente, que é a soma dos dois, 20 mais R, e a corrente é 1. Esse 1 cai fora, porque não vale nada, fica 20 mais R. A tensão é 20 mais R. Essa mesma tensão é usada aqui quando os dois são ligados em paralelo. Em paralelo. Tensão U, que é 20 mais R. Se é 20 mais R embaixo, é 20 mais R em cima. Aí eu vou usar os dados que eu tenho aqui em cima para fazer esse cálculo aqui, ó. Primeira lei de Ohm, a tensão é 20 mais R, a resistência do amperímetro é 20, a corrente que passa pelo amperímetro é 5. Aí resolvendo, ó, 20 vezes 5 deu 100, 20 mais R passa o 20 para lá, fica negativo, resultado, o R vale 80. O R, que é o resistor, o valor do resistor, esse R aqui, vale 80 ohms, é a resposta final. Beleza? É isso. Vamos para o próximo. Vamos lá, pessoal. Então, o último exercício aqui, ele diz assim, ó, dois resistores cujos gráficos, os gráficos de corrente em função da tensão, estão representados abaixo. Estão ligados em série entre os terminais de um gerador. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um gráfico de um resistor e aqui eu tenho um gráfico de outro resistor. Aqui o resistor 1, aqui o resistor 2. Esse gráfico ele indica a tensão, a voltagem pela corrente. Quando está sob uma certa tensão, está sob uma certa corrente, está passando uma certa corrente. Então, olha aqui, ó, esse ponto aqui que está tracejado, ele está me mostrando que quando está ligado a 4 volts, a corrente é de 0,4 amperes nesse resistor 1. Aqui nós temos 12 volts no outro resistor com uma corrente de 0,4, ou seja, a mesma corrente, mas tensões diferentes, né? Ou seja, eu preciso colocar em tensões diferentes para obter a mesma corrente. Aí ele diz assim, um voltímetro ligado entre os terminais de R1 indica 4 volts. Eu vou desenhar isso aqui. Ele diz que os dois resistores estão ligados em série, então eles estão ligados assim. Esse aqui é o R1, esse aqui é o R2, certo? Cada um tem o seu gráfico, e ele está dizendo que tem um voltímetro ligado aqui entre os terminais do R1. Tem um voltímetro aqui. E que esse voltímetro ele está indicando uma tensão de 4 volts. Certo? 4 volts. Ok, aí ele diz assim, letra A, calcular o valor de R1 e de R2. Bom, vamos lá. Eu posso pegar esses valores aqui, pessoal, de tensão, eu tenho a tensão e tenho a corrente num determinado ponto para achar a resistência. Que é isso aqui, ó, vou usar a lei de Ohm aqui, ó, Rui. Qual é a tensão que está marcando aqui? 4 volts. Qual a corrente? 0,4. Se você fizer essa divisão aqui, vai dar 40 por 4, vai dar 10 ohms. 10 ohms é o resultado, tá? Dessa aqui é para o R1. Então, já achei aqui que aqui em cima é 10 ohms. E o R2, vou fazer a mesma coisa aqui para o R2, ó. Do mesmo jeito, vou pegar a Rui. E aí eu tenho aqui uma tensão de 12.
uma corrente também de 0,4. Dividindo 12 por 0,4 é 12 vezes 4, 10 sobre 4. 120 por 4, 30 ohms. 30 ohms é o resultado, tá? Pode conferir, fazer aí, eu bater na calculadora, você vai ver que vai dar isso aqui. 30 ohms. Ok? Isso aqui é a resposta da letra A. Aí ele diz assim, na letra B, a resistência equivalente. Bom, a resistência equivalente está fácil. Como eles estão ligados em série, você vai somar os dois, né? Então, vou colocar aqui, ó, resistência equivalente é a soma dos dois. 10 do primeiro mais 30 do segundo. Então, eu tenho uma resistência de 40 ohms. Beleza? Somando aqui o 10 com o 30. Ok. Aí diz lá na letra C, a tensão entre os terminais de R2. Ok, então vamos ver aqui ó, no desenho. Ele quer saber o seguinte, quanto que está a tensão daqui entre os terminais do R2, ou seja, daqui até aqui. Ó. Então eu vou ligar um outro voltímetro aqui. Ó. Posso ligar um voltímetro aqui para medir, né? Qual é a tensão. Quero saber qual é a tensão que está aqui. Ó. Bom, pessoal, é o seguinte, para eu saber essa tensão, eu tenho que saber dois valores aqui. Eu sei a resistência, eu preciso achar mais um valor. Poderia ser a corrente, né? Se eu achar a corrente que passa aqui, vou colocar de azul aqui. Opa, peraí que a mesa travou. Essa mesa precisa de um driver melhor. Você tem que desenvolver um driver melhor. Trava demais. Vamos lá. Não, nada ainda. Não foi. Não quer funcionar não. Deixa eu trocar de entrada aqui. Aí, agora vai. Bom, então eu preciso saber de dois valores aqui. Eu sei a resistência e se eu souber qual é a corrente que passa aqui dentro, né, eu consigo encontrar o valor da tensão. Bom, a corrente que vai passar aqui é a mesma que vai passar aqui, né, já que eles estão em série. E aqui eu sei a tensão e sei a resistência. Eu consigo achar a corrente. Então eu vou achar essa corrente que passa aqui e vou usar essa mesma corrente aqui para calcular junto com essa resistência e calcular essa tensão aqui. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo é calcular aqui, ó, lá no resistor 1, vamos calcular a corrente. A corrente eu vou usar IUR. IUR. Vocês sabem, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui, ó. Vocês sabem que isso aqui é tudo a mesma coisa, ó. RUI é o mesmo que IUR, é só trocar o I com o R de lugar, que é o mesmo que URI, que é o mesmo que isso aqui. Isso aqui tudo é a primeira lei de Ohm, certo? Isso aqui tudo é a primeira lei de Ohm, só escrito cada um de um jeito. Então, eu vou usar isso daqui para calcular a corrente no primeiro resistor. A tensão no primeiro resistor, o exercício disse ó, que o voltímetro está marcando 4 volts. E a resistência está aqui, é 10. Dividindo 4 por 10 é fácil, é 0,4 amperes, certo? 0,4 amperes é a corrente. Inclusive, ela está indicada aqui, ó. Quando está marcando 4 volts, nós temos uma corrente de 0,4 amperes, beleza? Então tá. Aí eu vou usar essa mesma corrente vai passar lá no outro resistor. Então vou usar de novo agora para cá, ó. Vou usar, só que agora eu vou usar na forma de URI, porque eu quero achar a tensão no resistor 2. Então essa tensão no resistor 2, vou até pôr um 2 aqui. A resistência 2, vou pôr um 2 aqui, resistência 2 é de 30, e a corrente que é a mesma, 0,4. 0,4 amperes. Pronto, então agora vai dar isso aqui, vai dar 3 vezes 4, 12 volts. 12 volts é a tensão que marca no resistor 2. 12 volts, aqui ó, no lugar dessa interrogação aqui, vou apagar aqui. No lugar dessa interrogação eu posso colocar aqui então 12
volts, certo? E aí se ele perguntasse, ele não perguntou, mas se ele perguntasse qual é a tensão geral aqui, ó, de todo o circuito, seria a soma do 4 com o 12, ou seja, 16 volts. Tudo bem? Se eu ligar aqui, ó, um multímetro aqui, ó, aqui, o voltímetro vai marcar 16 volts, que é a soma dos dois. Beleza? Tranquilo? É isso então, pessoal. A gente termina aqui então essa lista de exercícios. Esse último exercício aqui, inclusive, ele é ótimo para pôr na avaliação, né? Passo a passo aqui. Ok? Então, daqui a pouco vai ter avaliação, mais 20 pontos, aí a gente encerra os 100 pontos, né? Mas eu vou continuar gravando os vídeos para vocês até o final do ano. Tá? Então acompanha aí que vai ter mais conteúdo para vocês aprenderem. Vou reabrir algumas provas antigas para quem não fez. Tá? Quem não fez lá, tem gente que desistiu lá no primeiro trimestre. Aí eu vou reabrir, a gente vai resgatar esses alunos aí para ver se fazem e passem de ano, né? Porque reprovar no terceiro ano é dureza, né? Então, beleza. É isso aí, pessoal. Acompanha até o final, até dezembro. Estamos juntos aí. Valeu, um abração. Tchau, tchau.